Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Live de Ideias. Eu sou o professor Aquino e nesse episódio nós vamos falar sobre perguntas que têm respostas que são muito difíceis de a gente compreender. Olá, meu nome é Lucas, sou professor também e vou estar participando desse podcast com vocês. Lucas, olha só, eu quero que você imagine o seguinte: você está indo para o seu trabalho e aí você encontra uma máquina que é uma máquina especial. Essa máquina é onisciente, beleza? Então ela sabe tudo. Além disso, essa máquina ela só fala a verdade, ela só dá como resposta algo que é verdadeiro, tá? Então ela é onisciente e quando ela dá uma resposta que é verdadeira. Só que tem um problema. Sempre tem um problema, né? Essa máquina só consegue responder uma pergunta e depois ela não consegue mais fazer nada. Ela simplesmente se autodestrói, né? Digamos assim. Digamos que toda a energia dela acaba, todos os circuitos internos dela são queimados. Ela só consegue dar uma pergunta só, a resposta. Mas também vai dar a resposta correta, certa, completa daquela pergunta. Beleza. Agora é que vem a pergunta para você, né? Qual seria a pergunta que você faria para essa máquina? E aqui, né, isso aí é um pouco difícil, né? Mas vamos tentar pensar aí. Eu acredito que... Bom, tem 3 grupos de perguntas aí, talvez, que eu faria. O primeiro grupo de perguntas é a respeito de coisas da natureza, tá? Sim. Tipo, estamos sozinhos no universo? Quando que começou o universo? O universo tem um limite? Essas Sei. perguntas da natureza. Perguntas Tá? que são perguntas fundamentais na Um física. segundo grupo... perguntas assim, mais Sim. ligadas de cunho científico mesmo. Coisas do ser humano, coisas sobre aquecimento global também que eu tenho um pouco de curiosidade. Outra ideia que eu tenho Sim. é perguntas pessoais minhas, né? Tipo, quantos anos eu vou viver, que dia que eu vou morrer. Que em teoria, se ele é onisciente, tem que saber tudo, né? Inclusive esse tipo de coisa, né? Ele sabe tudo sobre Será, passado, presente e futuro, né? será que eu vou ficar milionário? Uma coisa assim, entendeu? Será que eu consigo ficar milionário? Às vezes. Então já é uma Pra você já pergunta saber se tá no caminho, pertinente, né? Pra entendeu? tentar, né? Ué. Às vezes eu já Já desisto nem vai, também, porque né? já sabe que não vai dar certo, né? Cara, assim, eu É, acho que uma pergunta que eu faria é se Deus existe. Pô, excelente pergunta. Porque, cara, qual é a questão dessa pergunta, né? Por que eu faria essa pergunta, né? Porque eu acho que a resposta, seja ela qual for, ou a negativa ou a positiva, né? Seja ela dizendo, ó, existe, ou seja ela dizendo, ó, não existe, qualquer uma dessas duas possibilidades resolveria muitos conflitos da humanidade. Que vamos pensar, vamos dividir em duas partes, né? Vamos supor que é sim, vamos supor que é não. Se fosse sim, se a máquina respondesse que sim, existe Deus, o que poderia acontecer nesse caso? Bom, ela ia explicar que existe um Deus e que o Deus é esse, e daria toda a resposta completa sobre aquele Deus, correto? Então veja, a partir daí, ela já teria eliminado todas as religiões e sobraria apenas uma, não é isso? Ou pode acontecer dela falar que o Deus que é o verdadeiro, nenhuma religião ainda adora esse Deus, e aí no caso todas as religiões seriam acabadas, mas criaria-se uma outra para poder adorar aquele Deus, né? Claro, aqui eu tô supondo então que sempre tem um Deus e tem uma adoração, que é mais ou menos compatível com o que aconteceu durante toda a Correto. história, né? Sempre cria-se um Deus para ter uma adoração. Mas enfim, veja que se ela falar que existe Deus, o Deus é tal, então, e partindo da ideia que não tem como todas as religiões estarem certas ao mesmo tempo, o que é curioso, né? Você tem várias religiões no mundo, correto? Correto. E não tem como todas estarem certas ao mesmo tempo, porque tem vários dogmas que são contraditórios nas mais variadas religiões. Entretanto, tem como todas estarem erradas ao mesmo tempo. É interessante isso, né? Ou seja, não tem como, do ponto de vista lógico, todas as religiões estarem certas. Mas tem como todas estarem erradas, né? Todas estarão erradas se, por exemplo, não existe Deus, e todas estarão erradas se, por exemplo, existe Deus, mas não ser o Deus que elas preconizam, né? Mas enfim, Ainda tem olha tem uma outra forma delas estarem erradas também. qual. Pode existir Deus e todas elas estão fazendo coisas erradas ao mesmo tempo. Entendeu? Como? Coisas que Deus não quer que aconteça. Aí elas estão Hum, fazendo e Deus é contra isso
e, portanto, elas estão erradas ao mesmo tempo, mesmo que Deus exista, entendeu? Ah, entendi. É algum dogma que Deus gostaria que todos estivessem seguindo que nenhuma delas segue, né? É. Entendi. Mas assim, essa é uma possibilidade, se ela falar que Deus existe. Agora, mesmo nessa possibilidade, vamos supor que ela fala, ó, Deus existe, é esse Deus e tal. Ainda assim, eu acho que ele existindo também vai dar margem, mesmo que seja um único, né? Porque eu acho que uma grande fonte de conflito que a gente tem hoje é o fato de que existem várias religiões. Mas mesmo se existisse uma só, quando a gente pega, por exemplo, até a história de religiões como o cristianismo, com o tempo foram surgindo divisões do cristianismo, né? Ou seja, pessoas que acreditam em certo grupo de dogmas, outras pessoas que acreditam em outro tipo de dogmas, e assim vai, né? Então você pode ter, sei lá, você tem um neopentecostal, né, isso? Que é diferente do cristão católico, né? Não tem diferenças aí na leitura que eles fazem da Bíblia? Tem certas... Tem três aí, né, pelo menos, né? Tem o católico, o pentecostal e o neopentecostal. Pois é. O Pelo protestante menos também conta três. como uma coisa diferente? Aí seriam 4? Ou não? O protestantismo, ele é a partir do Martim Lutero, né? Que ele protestou contra as teses da Igreja Católica. Então, aquele protesto dele gerou todas as outras religiões, né? Ele fez isso, salvo engano, na Alemanha, né? Então, dali que surgiu as pentecostais e depois as neopentecostais. Foi as protestantes, que são um grande grupo, e as pentecostais e tudo mais surgiram dessa primeira. Então tudo começou com Martim Lutero indo contra os dogmas da igreja, né? Contra os dogmas não, né? Contra algumas colocações, né? Entendi, então, mas de qualquer maneira surgiu da mesma linha que era o católico, né? O catolicismo. Então veja que existe, mesmo que a resposta da máquina seja existe, e aí a gente vai chegar a ter uma única religião, mesmo assim ainda pode ter conflito dentro dessa religião, porque os seres humanos podem criar, não, existe o Deus, a máquina falou pra gente essa resposta toda, mas eventualmente pode ter tido algum tipo de pergunta ou algum tipo de parte da resposta que ela não falou, por algum motivo, e aí isso pode gerar depois dúvida, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor, Deus quer que a gente coma porco ou não quer que a gente coma porco? Vamos supor que na resposta da máquina não contemplava isso. Aí vai criar duas vertentes. A vertente daquela religião que come porco e a vertente daquela religião que não come porco, sabe? Só um exemplo. Essa sua pergunta tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Se você pensar, se você supor que Jesus existiu, né? Se você supor que ele era Deus, porque na visão cristã, a Trindade, né, eles são três e um só ao mesmo tempo, né? Então ele era filho, mas ele também era pai, também era Espírito Santo, eles tinham uma combinação de três em um, né? Se você pensar que se ele existiu e se a história tá contada, tá toda certa, vamos dizer, já houve um Deus andando na humanidade e ele foi morto pela humanidade, né? Então você imagina se a máquina diz que existe Deus, entendeu? E esse Deus, por algum motivo, resolve se manifestar. Então, o ser humano talvez não estivesse preparado para isso. Entendi. Agora, olha que interessante. Aí, isso é uma linha, no caso, se ela falar assim que existe, né? Vamos supor, existe Deus e tal. Tem também uma outra linha que seria interessante, que é se ela falar que existe, mas o que existe, ele não é nenhum dos das religiões que já estão atualmente, né? Que seria bem engraçado isso também, em relação ao fato de que, por exemplo, as pessoas não param para pensar isso, mas o cristianismo tem o quê? 2020 anos, né? Mais ou menos, que a gente contaria depois que Cristo nasceu, né? Assim, a gente conta depois de Cristo e antes de Cristo, né? Então, o cristianismo não existiu durante toda a história da humanidade, né? O cristianismo existiu nos últimos milênios, né? Então, nada garante que daqui a 2.000 anos, nada garante que daqui a 3.000 anos, vai continuar existindo o cristianismo. Pode, nesse meio tempo, surgir alguma figura aí que seja considerada profética, que seja considerada messiânica, que seja considerada divina, que a partir do nascimento dessa pessoa vai ser um novo marco para contar o tempo, entendeu? Então, em vez de ser antes de Cristo, depois de Cristo, vai passar a ser antes de sei lá o que e depois de não sei lá o que, sabe? Eu não sei que coisa vai ser essa, mas enfim... Tem esse detalhe também, né? Pode existir uma outra para o futuro, uma nova. E aí, a máquina pode responder sim, dizer que nenhuma delas é a que está correta. Inclusive, tem um sketch de humor do Porta dos Fundos, antigo, logo do início do canal,
que é aquela Deus, né? Você lembra? Que era o Deus Polinésio, uma coisa assim, que era o verdadeiro. Lembra? Aí tem uma frase Deus da tem uma frase Polinésia, né? famosa naquilo que fizeram até a camisa, que é, ele fala assim, errou feio, errou rude. Aquela frase é legal. Agora assim, então, essa é uma possibilidade, que é a possibilidade da resposta ser sim. E se a resposta for não, cara, já pensou? Aí ele fala, ó, não existe Deus. Pronto, então só aí você já acabou com todas as religiões que existem, porque todas elas pregam que existe uma divindade. Então, se a máquina vai e fala, né? Lembrando que a premissa da gente é que a máquina ela dá a resposta correta, né? Porque, claro, a máquina poderia dar uma resposta e ser falsa, mas ela dá uma resposta que é a correta. Então, nesse cenário onde a máquina falasse que não existe Deus, o que aconteceria? Você poderia acabar com todas as religiões, então a gente não iria mais discutir por questões religiosas, e a gente se concentrar em resolver nossos problemas usando outras coisas, ou outras áreas do conhecimento. Mas pelo menos o conflito que gera nas religiões, você não teria mais, né? E são muitos conflitos que você gera na religião. Como a gente estava falando, as religiões, mesmo as que têm base no cristianismo, elas são, ou mesmo as que têm base, alguma interseção em comum, né? Por exemplo, os judeus, os cristãos e os muçulmanos têm alguma coisa de interseção, né? Mas mesmo assim eles têm diferenças grandes, né? Por exemplo, eles adoram o mesmo Deus, né? Mas por exemplo, pro cristão, Jesus era o Deus. Mas era o Messias. Mas pro judeu não é, né? Jesus não era o Messias, né? Os judeus, porque é uma promessa que eles, nas escrituras deles, que eles tinham, né? De ter uma pessoa que queria ser o libertador do povo judeu, né? Só que o que acontece foi que, se Jesus existiu, né? Sempre começar com essa premissa, né? Se ele existiu, ele se apresentou como o Messias. Ele fez isso. Então ele segundo a própria Bíblia, né, ele se apresentou como Jesus. Então, como o Messias, tá? Então ele fez isso dentro de uma sinagoga e tal, uma série de coisas. Aí, só que os judeus estavam esperando alguma coisa maior, mais pomposa, né? Então não acreditaram que ele fosse um cara filho de carpinteiro, uma série de coisas, que ele fosse o Messias. Então eles descartaram ele. Entendi. Ou seja, na questão da origem humilde, né? Exatamente. Pois é, mas pensa, vamos voltando nessa linha, né? Digamos, então, não existe, e aí, qual é a questão que isso gera, né? Como é que seria, a minha curiosidade vai ser, como é que seria a humanidade? Porque se a gente for pensar, durante toda a história humana, sempre teve presente no imaginário da história humana, em todas as sociedades, algum tipo de Deus, de algum tipo de divindade. Eu não sei se de repente já teve alguma civilização onde, né, não existia Deus nenhum, né? Eu acho que não. Pode até ter tido alguma civilização aí indígena, afastada, que a gente de repente nem conheceu ou nem chegou a conhecer, que não tinha nenhuma divindade nela. Mas eu acho que sempre tem um Deus, porque eu, na minha concepção, que eu sou ateu, né? É a seguinte: o Deus ele é sempre usado como uma solução axiomática para os nossos problemas. Ou seja, vamos lá, o que é um axioma? Um axioma é algo que você toma como verdade sem precisar de uma prova. E como a gente não consegue responder tudo, né, nós seres humanos não conseguimos responder tudo, então quando chega num momento que a gente não consegue mais responder, a gente usa a nossa solução axiomática, que é o quê? Deus. Então, por exemplo, civilizações mais antigas acreditavam que tinha um Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da chuva e etc. Aí veio o conhecimento, veio a ciência e nos explicou, não, chove por causa disso, você tem fogo por causa disso, você tem trovão por causa disso, foi explicando. E aí esses deuses eles foram sendo extintos, né? À medida que você tinha explicação científica daquilo. Só que chegou num momento onde você tem um Deus que você não consegue extinguir ainda, né? Pelo menos não ainda. Não sei se vai conseguir no futuro. Se existir, realmente não consegue, né? Mas se não existir, você conseguiria no futuro. Ou seja, a questão é, será que se você tiver um conhecimento científico desenvolvido suficiente, você vai chegar num momento onde não precisa mais do axioma, que é o Deus, né? Ou seja, você elimina todos os deuses, porque você não vai ter mais essa desculpa, não conheço tal problema. Por exemplo, nós não temos a certeza de como foi a origem do universo, vamos supor. Qual a solução que a gente coloca? Tinha um Deus, esse Deus foi lá e criou. Não vai poder mais usar essa solução axiomática, porque não vai ter o Deus mais, sabe? Como é que seria o pensamento humano? Até para mensurar isso seria difícil, porque não teve durante a história da humanidade isso, sabe? Sempre tinha, na presença da história da humanidade, um Deus. Aí tem uma coisa interessante que você coloca, que é o seguinte:
Eu acho que a ideia de Deus hoje, de religião, de uma série de questões, né? Ela é uma camada cerebral, como se fosse o nosso inconsciente, né? Porque você tem o ser humano, ele tem vários desejos guardados ali em partes do cérebro que eles ficam fechados, ou seja, você reprime aquilo, né? Isso é conhecido, né, na psicologia. Então essa ética religiosa, ela vem justamente para você não tomar determinadas atitudes, você ter um certo respeito. Então aquilo é um certo equilíbrio, né? Aquilo mantém um equilíbrio social. Eu vou colocar dessa forma. Porque o que acontece? O medo do desconhecido. Então, o que é o medo do desconhecido? O pós-morte. O que acontece no pós-morte? Então, imaginando que você, se tiver uma vida XYZ, você tem algum tipo de recompensa no pós-morte, você tem uma vida mais tranquila. Então, mas, de novo, ó, você notou que você acabou de dar uma solução axiomática? De novo, ou seja, não sabemos o que acontece depois da morte. Como a gente não sabe explicar, o que a gente faz? A gente usa uma solução axiomática que é, Deus vai dar pra gente algum tipo de caminho além da morte, entendeu? Então, exatamente, mas é isso que eu estou te falando. Então, alguém, há muito tempo atrás, em alguma sociedade bem conturbada, falou, olha, vocês têm que se comportar, porque senão na sua morte vai acontecer isso, isso e isso, no seu pós-morte. E aí, aquilo criou... Entendi seu ponto. O controle social. Exatamente. Aquilo É, cria uma camada de comportamento que o cara não passa daquilo, entendeu? O ser humano animal, ele quer ter um comportamento que quer ter um comportamento de animal. Então ele vai fazer o quê? Ele vai, por exemplo, se você pegar aqui os animais mais próximos dos homens, né? Gorilas, macacos, chimpanzés, eles se comportam ali como uma coisa meio tribal, tem um sim, chefe, o chefe pode procriar com sim. várias fêmeas, então existem muitas disputas. Então, para ter aquilo bem fechado, vamos dizer assim, né? Você cria vários mitos. Que mitos são esses? Mitos religiosos, mitos de pós-morte, né? Sim, mas... Não, eu tô tentando chegar no denominador D. Entendi. Isso foi criado para quê? Na verdade, quando você pergunta se o equipamento fala pra gente que não existe Deus, ok, ele pode acontecer isso um dia, né? A gente chegar nesse ponto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: isso é um tipo de controle. Isso não foi inventado à toa, né? Isso é um tipo de controle que foi criado para que a sociedade pudesse se comportar minimamente bem, entendeu? Mas aí que tá. Mas aí a premissa nisso é que a pessoa sem religião não é uma pessoa boa ou não é uma pessoa que se comporta. Quando que, na verdade, essa regra ela não é verdadeira, né? Você vai ter pessoas que se comportam bem ou mal, independente de ser religiosa ou não. Então, sei lá, por exemplo, vamos fazer um exagero, né? Se você for... Pessoas que cometeram crimes, né? Aí você pega... vai na população carcerária, certo? Aí você faz a estatística. Quantas pessoas no Brasil são religiosas? Quantas pessoas na cadeia são religiosas? Aí depois você faz quantas pessoas no Brasil não são religiosas e quantas pessoas na cadeia não são religiosas. Será que proporcionalmente falando, eu imagino que a pessoa religiosa tem mais na cadeia do que o não religioso? Você percebeu? Ou seja, mesmo proporcionalmente. Então, ou seja, a ideia de que muitas pessoas colocam Não, não, é essa. Se você não tem não, religião ou se você não acredita em Deus, você não pode ser ético ou você não pode ser bom. E, na verdade, é aquela velha brincadeira, né? Se você precisa de um Deus pra ser bom, então você não é bom mesmo, né? Porque você tem que ser bom não, independente de ter Deus ou não. Tem essa brincadeira que isso é você é você é um animal adestrado, né? A Isso. verdade Não, é é essa, isso, né? totalmente. Nós somos Mas animais extremamente adestrados e nós temos uma coisa que os outros animais não têm, que é a razão, né? Eu acho que aí é que é a diferença. Eu acho que a diferença grande, você citou a questão de alguns macacos, né? Alguns outros primatas que estão mais próximos da gente na árvore da evolução, né? Eles ainda têm aquele tipo de sociedade onde tem tudo isso que você falou, né? Você tem um macho que domina, e esse macho domina pela força, e aí ele pode pegar várias fêmeas e tal. A diferença da gente para eles de tal forma que hoje a gente não está da forma como eles estão, a nossa organização social não é da forma como eles estão organizados socialmente, a diferença é a razão. No momento que surgiu a razão,
aí nós viramos um animal que é completamente diferente de todos os outros que existem. Apesar de nós termos questões biológicas que, como qualquer outro animal tem, né? Então nós temos algumas funções biológicas que são praticamente análogas ou praticamente equivalentes às funções biológicas que tem lá um outro animal, óbvio, né? Então, por exemplo, nós também somos movidos por tesão. Então, se da mesma maneira que você tem um primata que fica com tesão quando tem uma fêmea no cio próximo dele, você vai ter o homem que ele fica também, quando sua parceira está ovulando, ele fica mais excitado. Então você tem também questões assim, é que a gente não está tão consciente, né? A questão de feromônios, né? As mulheres têm feromônios, os homens também têm feromônios, e isso atrai um outro. Só que os animais são mais fortes do que a gente nesse sentido, né? A nossa razão meio que deu não é que reduziu. Entenda que eu não estou colocando a religião como alguma coisa necessária, não é isso. Eu acho assim, a razão ok, mas aí vem a pergunta, o que veio primeiro? Uma ética religiosa na história da humanidade ou uma razão, tá? Porque hoje você consegue, por exemplo, igual você falou, vamos pegar quem é mais religioso, quem é menos. Acho que não é questão disso, porque tem vários níveis, né? Não é questão de sim ou não, tá? Agora eu estou querendo trazer para você a seguinte perspectiva. Como que foi esse controle primeiro de sociedade? Ele se deu através de religião? Entendi. Talvez hoje eu tenho ele tem um pouco de sentimento de o ser humano ele era um animal de bandos, tá? E quando ele tinha aquela coisa do chefe, semelhante ao que a gente vê aos macacos, tal, em determinado momento, o que ele teve que fazer? Ele teve que instituir o direito divino para dizer, olha, nós temos aqui uma linhagem designada por um Deus, ou seja, a religião entrou aí já, e que o meu sucessor ele vai ficar no meu lugar quando eu for, quem eu escolher, coisa do tipo, entendeu? Entendi. Pois é, aí eu acho que então a gente está divergindo, o que é até uma divergência interessante de sinalizar, né? Que é a origem da religião. Na sua concepção, a religião ela surgiu como uma maneira que acharam para reduzir conflitos naquele momento e para ter a questão da obediência, ou seja, o controle social. Já eu estou na linha de que a religião surgiu para responder perguntas que a gente não sabia responder. Então sempre foram soluções axiomáticas para problemas que a gente não sabia responder. É curioso a gente saber realmente isso. Eu não sei dizer, historicamente falando, por qual motivo será que surgiram as religiões? Se foi para resolver problemas que a gente não conseguia resolver, do ponto de vista de conhecimento de um certo fenômeno, ou se foi para controle social. Mas com certeza são coisas interessantes para a gente poder saber. Eu penso, sim, hoje eu tenho coisa que é um pacote completo. Ao mesmo tempo que ele legitima certos líderes, né, nesse primeiro momento, ele já explica muitas coisas, ele já vem explicando uma série de coisas que o ser humano não tinha capacidade, tá? E ele já vem fechando um pacote completo. Entendi. Ele vem colocando monogamia, ele vem colocando razões do início dos tempos, ele vem colocando essa coisa das linhagens dos líderes, e assim vai. Eu acho que é um grande pacotão, entendeu? Porque assim, se você pensar num Deus só, ele fez o quê? Ele criou tudo, ele tem as vontades dele que você tem que satisfazer, ele tem um monte de coisa, ou seja, é um grande pacotão, não tem uma área que ele não está envolvido, tá? Não sei se você conseguiu pegar a minha ideia aí. Entendi. E pior que a gente tem certas coisas que aconteceram, certos dogmas, inclusive, que surgiram. Porque, assim, uma coisa é existir um Deus. Outra coisa é existir aquelas regras de comportamento que, geralmente, não foi o Deus em si que disse, né? E a gente considera que foi alguém, geralmente um profeta, que a gente considera um profeta, ou considera alguém que foi instruído pela palavra de Deus, né? E que Deus mandou de alguma maneira um anjo, ou seja, com a outra interpretação que outras religiões dão, mas sempre um Deus pegou para uma pessoa específica, nunca é para todo mundo, ou seja, não teve assim Deus aparecer para toda a humanidade e todos os seres humanos da face da terra escutarem Deus falando, não matarás, não roubarás, não sei lá o que mais. Isso não aconteceu, sempre foi um Deus para um indivíduo, né?
que é a figura do profeta. Então você sempre está pelo filtro daquele indivíduo que é um ser humano que diz ele que recebeu a palavra divina, né? Então quando você passa pelo crivo que é assim, aí você pode colocar no meio da palavra divina e dizer, ó, Deus me disse que você não pode comer carne de porco, sabe? Só que tem coisas interessantes que é o seguinte, às vezes tem certos comportamentos que eles colocaram depois justificando como dogmas religiosos, mas que quando você vai analisar, foram comportamentos que foram interessantes para poder controlar algum tipo de problema naquela época. Por exemplo, sei lá, a questão da higiene da glande dos homens, né? Quando você tem a pele que cobre a glande, e se você vive num lugar onde você não tem uma grande higiene da sua região lá da glande, você pode depois pegar alguma doença, né? Você pode pegar alguma infecção. E aí você tem aquelas civilizações que fazem o costume de fazer a circuncisão, que é justamente cortar um pedaço da pele do pênis, né? Que justamente aqui cobre a glande. E isso contribui para quê? Para justamente reduzir os casos de problemas que você tem de infecções, justamente porque você está mais exposto, você tem uma limpeza maior, não é isso? Então, só que aí para justificar essa questão, você jogou, só que para justificar essa questão, você começou a agregar isso. Não, você tem que fazer isso porque tem alguma regra aí religiosa que tem que fazer isso, mas sabe? Ou seja, então, não é que... Você entendeu a ideia, né? Então, você compreende como é um grande pacote completo? Então, por exemplo, eu tenho uma regra, eu tenho uma coisa básica de higiene. Eu poderia simplesmente sentar com você e explicar, olha, você não deve fazer isso, porque vai te dar uma doença X, Y, tal. Mas aí o que é mais interessante? Aí eu já coloco o temperinho de Deus. Ó, Deus esteve aqui e falou que é bom você fazer isso. Uhum. Aí você não viu, você não tem certeza, mas Deus esteve ali. Então aí você segue aquilo ali, entendeu? Uhum. Você segue aquilo ali e nem não questiona. Vou colocar até de certo modo, até de modo engraçado. Vamos supor, tem várias pessoas que não respeitam, por exemplo, mantêm águas em vasinhos de planta em casa. Sim. Todo mundo sabe da proliferação do Aedes aegypti e tal. As pessoas não vão largar, eu conheço muitas pessoas que têm esse costume, elas não vão deixar esses vasinhos e tal, e o mosquito vai se proliferar ali. Você entende? Isso é um problema. Entendi. Não importa o quanto você divulgue, que você explique, que você esteja no século XXI, não adianta. Sabe? Então tá fechado, é uma questão fechada. Agora se de algum modo você coloca uma pitada de religião ali, sim. Deus não gosta, criar planta dentro de casa, entendi. Ou então, sabe, acumular água em lugar que não é entendi. de colocar água, aí não é bom, água é uma coisa sagrada, coisa do tipo. Entendi. Você cria uma narrativa, você tem esse problema, você cria uma narrativa que de alguma maneira apele para algo religioso, e aí a partir desse momento aquele costume pode ser praticamente reduzido naquela população. Entendi. Exatamente, é tipo como se fosse, por exemplo, você pegar a Índia, que tem alguns Sim. animais lá sagrados, né? Vaca, tem o elefante, alguns animais. Então, por exemplo, passou uma vaca na rua, o trânsito pode estar pegando fogo, que o pessoal espera a vaca passar e tal, uma série de coisas. Então, por exemplo, no Brasil, o pessoal atropela a vaca, né? A gente faz churrasco com a vaca, né? Exatamente, faz um montão de coisa. Então, lá eles estão com essa camada, a camada religiosa. Entendi. Então, a camada religiosa fala com os caras que o Ganges é um rio sagrado, e apesar de toda a poluição, as pessoas vão lá se banhar. Sim. Entendeu? Então, ou seja, o cara não tá nem aí se ele vai pegar alguma doença, mas tem a camada religiosa e ele vai entrar lá, ele vai se banhar, não importa. Você entende? Então, o que eu estou te dizendo, o componente religioso, ele é muito mais forte do que todo... hoje eu vejo a religião muito mais forte até que a educação, né? Então, tipo assim, você quer que uma pessoa faça alguma coisa, você põe um cunho religioso naquilo que a pessoa vai fazer, entendeu? Não importa como. Entendi. Agora, aí você falando isso, eu pensando aqui na minha cabeça, né? Pô, já pensou que doideira o que aconteceria no futuro? Vamos lá, a gente hoje olha pra trás e vê essa questão de proibir comer carne de porco como algo assim, poxa, mas por que proibir de comer carne de porco, né? A gente olhando com os olhos de hoje, a gente acha estranho, né?
Aí já pensou a gente começar a colocar essa regra que você falou de não deixarás água nos potinhos de planta. Aí, e hoje ajudaria a resolver esse problema do mosquito da dengue. Aí daqui a 2.000 anos alguém olharia para trás. Poxa, mas por que eles estavam proibindo isso de não colocar água em coisa de planta? E disse que Deus falou que não podia. Seria engraçado isso acontecendo, né? Mas é a mesma coisa que a gente tem com relação à carne de porco, né? Que você falou que é um costume, acho que do Antigo Testamento, também, né? também. E com relação isso. a frutos do mar, né? Sim, que eram sim. tidos como sujos, né? Como um alimento sujo. Então, você sabe que esses alimentos hoje são totalmente... Você pode ingerir eles tranquilamente. Mas na época, né, sem a higiene necessária, acho que esse costume se encaixou muito bem, né? Vamos dizer assim. Tem uma curiosidade que não sei se você sabe, acho que tem uma parte da Bíblia, acho que é no Velho Testamento, que ele lista quais são os animais que você não deve comer, né? Eu acho que naquela parte dos levíticos, né? Eu não lembro agora exatamente na referência. Isso aí é fácil, a gente pesquisando no Google a gente acha. Mas, por exemplo, falava-se que não era para você comer animais que voavam, aves, né? Algumas aves não era para você comer. Só que eles colocavam no meio das aves os morcegos. Então, eles consideravam morcego como aves, porque naquela época não tinha ainda entendimento que morcego não é uma ave, morcego é um mamífero, né? O que é uma coisa bem curiosa, né? Você considerava... Porque imagina, as pessoas comerem morcego, né? Então, para evitar comer morcego, fala, não, você não pode comer essa ave aí. Só que morcego não é ave, né? Então, é algo como que a Bíblia, que foi escrita há muitos e muito tempo atrás, né? Obviamente, não teria como estar constando lá as coisas que a gente não conheceria agora no futuro, né? Morcego não é ave, morcego é mamífero. E mais engraçado ainda, se você começa a ler bastante a Bíblia e pesquisar, você vê que no Velho Testamento ele é bem dogmático, ele é bem... Sim. Ele tem uma série de regras, né? Sim. E é pesado. O Novo Testamento ele já não tem. O Velho Testamento ele é pesadão, ele não tem conversa não. Você tá achando ruim? Vou mandar o dilúvio, vou acabar com todos vocês. É assim, eu sou assim. Você tá achando ruim, vou logo acabar com todo mundo. É tudo pesadão. Aí quando vê no Novo Testamento, não, paz e amor, é o Jesus Cristo, temos que amar todo mundo, uns aos outros, somos todos iguais. É bem diferente, né? O Novo Testamento do Velho Testamento, né? É o que eu te falo. Tudo se encaixa num momento social correto, né? Então, por exemplo, os judeus tinham o costume de apedrejar. Sim. Os adúlteros, né? E alguns países hoje ainda fazem isso ainda com chibatadas, uma série de coisas, né? Tem um jogador aí da Arábia Saudita que fez um gol na Copa de 94, que ele ganhou o carro do Sheik, uma coisa assim, e ele foi pego fazendo adultério e ele tomou várias chibatadas. Então não importa se você é um astro ou qualquer coisa do tipo, você sofre as punições, né? Mas o que é engraçado é o seguinte, então foi um momento ali do Velho Testamento que você tinha esse costume. Então Jesus, se existiu, vamos voltar ao ponto, né? Se existiu, e se as histórias estão verdadeiras, ele falou, não julgueis para não ser julgado. Então, meio que aboliu o costume do apedrejamento, uma série de costumes do olho por olho, dente por dente, que é uma coisa do Código de Hammurabi, se eu não me engano, né? Acho que é isso, se não me engano também é isso. A vingança pela vingança, né? Então ele tira isso também, né? Porque se olho por olho, o mundo vai ficar cego, né? Isso, e dente por dente todo mundo fica cego e banguelo, né? É verdade. Ô Lucas, sabe outra pergunta que seria interessante para essa máquina? Seria a seguinte, como eu posso fazer para construir você? Interessante. Porque aí, veja, a máquina responderia pra gente como é que faz para construir ela mesma, né? E aí a gente poderia construir 100, 1000, 2000 máquinas dessa e a gente teria a resposta de 2000 perguntas se a gente quisesse, né? Tem uma série... além dessas perguntas que a gente quer fazer, né, de humanidade e tal, existe uma série de paradoxos, né, que a máquina seria interessante perguntar, né? Talvez não seria interessante queimar a nossa chance de uma pergunta que desse algum tipo de bug na máquina, né? Seria muito louco, né? Você dá a pergunta, ela tudo no processo e queima. Mas nossa premissa é que essa máquina ela não vai fazer isso. Você consegue dar a pergunta, ela responde corretamente.
Lucas, é o seguinte, estamos encaminhando aqui para o fim desse episódio e eu queria ler mensagens de pessoas que já mandaram referente ao nosso episódio anterior, onde a gente falava sobre pesquisador, né, e não ficar rico, né, e como que muitos cientistas na história não ficaram ricos. Apesar de que depois eu estava lendo, depois do nosso episódio, e o Einstein e o Stephen Hawking, por exemplo, eles têm um valor que, se a gente fosse considerar, a depender de onde a gente estivesse, né, os padrões brasileiros, por exemplo, eram, entre aspas, ricos, né, que a gente teria que definir o que é uma pessoa rica, né, ou seja, quanto uma pessoa tem que ter de dinheiro, de patrimônio, para a gente dizer que ela é rica. A depender de como for a sua régua, a gente pode dizer que o Einstein principalmente o Steve Hawking, a gente pode dizer que eles morreram ricos porque tiveram rendas em relação a livros e palestras e tal, que chegaram a, talvez, dependendo da sua régua, a superar esse valor. Então, olha só, esse recado aqui veio do Jean-Michel Souza Santana. Ele é mestre em engenharia de telecomunicações e ele é doutorando em engenharia de comunicação lá pela CWC, na Oulu University, lá na Finlândia, né? E ele ouviu o episódio, o que eu achei interessante é que hoje o rapaz está fazendo doutorado lá na Finlândia e na época da graduação ele estudou usando os meus vídeos lá no canal, né? Eu achei isso bem legal. Aí ele falando que escutou o podcast, que gostou, né? E ele falando que é o seguinte, eu vou ler aqui, ó. As diferenças sociais aqui não são tão grandes e os impostos são proporcionais à renda. Ele fala como é a realidade lá na Finlândia, né? Então, mesmo o chefe de laboratório não ganha tanto a mais que seus pesquisadores e alunos, como acontece no Brasil, comparando mestrandos, doutorandos com os professores. Olha que interessante, né? O nível social, o nível de receita, né? Do pesquisador, do mestrando, doutorando, não é tão absurdamente menor do que, por exemplo, o nível de receita do próprio professor, né, que está orientando, né? Assim, a gente já tinha um pouco de ideia de como é na Finlândia, porque ela é usada muito como referência, né, para a gente em questões educacionais e em questões de distribuição de renda, né? Mas, assim, o que eu achei mais interessante que ele falou é em relação ao vínculo do pesquisador aí mesmo, que seja... Sim. De ter um vínculo empregatício com a instituição, né? Sim. E pelo cara só se tornar professor muito depois, né? Sim. Vira professor titular, uma coisa assim, ele falou, né? ele falou que é o seguinte, que de fato o aluno do doutorando, né? Ele não é considerado um aluno, ele não é considerado um bolsista, sem vínculo empregatício, como é aqui no Brasil. Ele é realmente contratado pela universidade para fazer aquele trabalho, né? O que eu acho interessantíssimo também, esse modelo. E ele ainda fala que é o seguinte, você pode terminar o doutorado, ele fala, ó, eu vou ler aqui também uma parte que ele escreveu. Depois do doutorado, você também pode escolher ser um pesquisador sênior, continuar no grupo de pesquisa e ir atrás de fundos de projeto. Alguns realmente fazem isso porque não vem futuro na docência. Ou seja, a pessoa pode escolher, em vez de ser professor, em vez de seguir docência, ele segue ser pesquisador. Coisa que aqui é o combo. Se você quiser ser pesquisador no Brasil, você vai acabar tendo que fazer um concurso na universidade e quando você fizer isso, você vai ter que aceitar um combo. Você não vai fazer concurso para ser pesquisador na universidade, você vai fazer concurso para ser docente. Aí o docente vai ter atribuição de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Você sempre tem que pegar o combo completo, né? E aí, lá não, você pode escolher. E aí depois ele fala, né, que, continuando, vou ler aqui, ó. Porém, virar professor é meio que uma evolução natural do seu cargo, mas as cobranças são incrivelmente maiores. Você não tem emprego garantido como no Brasil. Aqui ele deve estar falando em relação ao modelo, né? Que aqui você vai ter funcionário público, né? Aí ele fala, a cada certo período de tempo você tem que provar avanços para ser ou promovido ou mandado embora. Bom, comparando com no caso do servidor público brasileiro, a gente também, servidor público, professor universitário, ele de 2 em 2 anos, por exemplo, um professor público, né, na Universidade Federal, de 2 em 2 anos ele passa por uma avaliação para poder ter promoção ou não na carreira, né? Se ele não passar naquela promoção, ele não é promovido. Agora, realmente, mandado embora já não é, né? É difícil, né? Não, mas isso é uma coisa também de... Você evolui na carreira, assim, bem simples de evoluir também. Não tem nenhuma grande cobrança, né? Você evolui por Entendi. tempo. Assim, aí a gente pode separar o problema em duas questões. Vamos lá. Do ponto de vista legal, do ponto de vista de lei, existe a régua, ou seja, tem que passar pela avaliação. Agora, do ponto de vista prático, aí é que pode ser a questão. A universidade pode acabar colocando uma régua, digamos assim, ou colocando uma barra, que seja relativamente muito fácil de você conseguir passar. Então, você fazendo relativamente o básico, você consegue passar. Isso vai depender muito da universidade. Você vai ter universidades que já estão mais consolidadas, que a barra, digamos assim, dessa exigência é maior. Você vai ter universidades mais novas, mais recentes, onde você não tem
uma pesquisa muito consolidada, né? Aí você pode ter uma barra um pouco menor, você pode ter essas coisas. Então, eu concordo que pode existir a barra, do ponto de vista legal, mas às vezes essa barra está num nível que poderia estar diferente, né? Não, a evolução da carreira do professor, ela até o titular, né, que é a última barreira que o cara pode romper, ela é uma evolução bem mais simples, né? Você participar de algumas comissões, você fazer parte de alguma Sim, organização até chegar de antes dela, né? eventos, Você fala antes de chegar dela, porque é de 2 anos. Isso, você entra... Isso é bem simples, Todas as etapas antes, elas são bem simples. Você consegue bem tranquilo. Você vira chefe de algum laboratório. Entendi. Comparado com a última, que é do titular, que quando você acaba tudo, você vai pro titular. Aí essa última... Então, mas a última de todas, que é o titular, você tem que passar por uma banca de 3 professores e tal, defender um memorial. Essa é a mais complicada de todas. Para ser professor titular, realmente, quem é titular hoje, você vê que o cara tem um trabalho ímpar dentro da universidade. Ele teve que fazer tudo aquilo, né? Mas assim, de qualquer maneira, ele completa aqui, né? Que ele falava sobre essa questão de mostrar o avanço para poder ser promovido ou mandar embora, e ele continua. Que até chegar num certo nível de professor permanente, né? Ou seja, lá também. Também o professor acaba pesquisando menos e virando um gestor de grupo. Aquino, ele tem um ponto aí bem interessante colocado aí. Que é o seguinte, que é uma coisa que eu um pouco acredito aqui. O cara só se torna ali servidor e tem o seu trabalho, ele ganha uma estabilidade ali total, né? Ele demora. Então, primeiro, o cara realmente quer aquilo? Tem uma série de questões aí, não sei se você entende, né? Será que ele realmente quer ser um professor, trabalhar na universidade e tal? Então, só chega lá quem dá esse suor todo, né? Tem essa coisa. E, por outro lado, também, esse modelo deve onerar menos o Estado, né? Ele deve ter um modelo, esse modelo que eles usam lá, deve utilizar bem menos o Estado, né? Vamos colocar assim, até você ser um professor mesmo efetivo, então demora ali alguns anos. Então vamos supor que você chegue ali com 40 e poucos anos. Então você não onerou o Estado por todo esse tempo, né? Então, assim, me parece uma regra interessante. No Brasil, a gente tem que sempre ter cuidado quando vê esses modelos, porque eles aplicados na realidade brasileira, eles são diferentes, né? E as pessoas gostam de levar essas réguas para a nossa sociedade, e às vezes elas não funcionam, né? E tem outro... tomar cuidado com isso. E tem outro ponto também, que é o seguinte, que aí nesse ponto sempre vai tocar em relação à estabilidade do servidor, né? Que sempre vão reclamar, que é algo que sempre batem, né? O servidor ele é estável, ele pode ser ruim, porque profissional ruim tem em todos os lugares, óbvio, então vai existir no serviço público e vai existir no serviço privado. Só que no serviço privado, o profissional ruim, ele é mais rapidamente mandado embora, né? Coisa que no serviço público não acontece. Agora, as pessoas, quando colocam essa discussão, elas nunca lembram, pelo menos eu nunca vejo os políticos, por exemplo, ou até os militantes que defendem, né, a acabar com a estabilidade do servidor, nunca fala, sim, beleza, mas vai colocar o que no lugar? Como assim? Nós temos 2 possibilidades, né? Se não me engano, foi na época do governo do Getúlio Vargas que fizeram essa mudança. Ou você tem estabilidade ou você tem FGTS. Foi criado o FGTS justamente por quê? Porque antes todo mundo tinha estabilidade. Se não me engano, até uma época lá de Getúlio Vargas, tem que realmente. Aí alguém pesquisa aí, por favor. Depois, se a gente estiver falando besteira aqui, manda pra gente por e-mail. Mas existia uma época no Brasil onde você ficava 10 anos na empresa, você ganhava estabilidade. Só que aí o que acontecia? Quando a pessoa está chegando perto de chegar nos 10 anos, as empresas demitiam as pessoas. E a pessoa saiu com a mão na frente e outra atrás. Aí fizeram uma mudança na lei de tal maneira que não. Agora a gente não vai ter mais essa questão da estabilidade, mas em compensação vai ter o FGTS. Que aí quando a pessoa sai do emprego, ele tem um valor que ele vai receber, certo? Só que aí ficou aquela questão. E o funcionário público? O que a gente vai fazer? Vai dar FGTS para ele ou vai dar estabilidade? Aí lá atrás decidiram dar estabilidade. Então, se a pessoa defende, né? Digamos que a pessoa tem uma visão liberal de cortar gastos públicos, então defende que tem que acabar a estabilidade do servidor público porque tem que ficar no modelo que é no privado. Beleza.
Se é para ficar no modelo privado, então você tem que automaticamente defender também a FGTS para funcionário público. Isso significa que vai aumentar o custo do funcionário público, porque agora, quando o funcionário público for demitido, se ele for demitido, ele vai ter que dar a FGTS para ele, né? Então, é sempre essa questão que eles nunca tocam, né? No lugar da estabilidade, entra-se FGTS. Se for para ficar igualzinho com o servidor ou com um funcionário privado, né? Eu sempre gosto de colocar a seguinte questão: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, entendeu? O funcionário público tem cargos que é muito melhor que o cara seja... ele tem estabilidade, né? Porque, por exemplo, um juiz, né? Ele tem o seu cargo ali preservado, ele consegue Sim. tomar decisões ali, se ele quiser, né? Com muita isonomia, enfim, uma série de coisas ali. Então, a questão dos cargos, ele, por exemplo, se você pode trocar Sim. todo o judiciário num governo, por exemplo, se ele não tem estabilidade, eu coloco todo um judiciário que tem a mesma linha de pensamento minha e eu navego ali a céu de brigadeiro, né? Eu faço tudo que eu quero durante o meu governo. Então tem uma série de questões para alguns cargos, né? Alguns cargos eles devem ser mantidas sua estabilidade, eu acredito, por questões de decisão, isonomia, concurso, sim, né? Até joga um pouco para a questão do mérito dele ter passado no concurso. Agora, tem outros cargos que realmente você é visível. Na verdade, a população ela só consegue ver mais nos cargos de atendimento, né? Os cargos que você tem contato humano. Mas, por exemplo, no caso do professor, eu acho que entraria nessa linha de você, puxando o gancho com o que a gente falou no episódio passado, que o professor, ele é por excelência um questionador, ou pela profissão dele, pelo hábito de profissão dele também, ele tem que ser questionador, e o questionador, ele pode virar persona não grata, né? Independente do político que tiver. Então, se você tem essa chance de poder facilmente tirar um professor, aí ficaria muito fácil, né? O professor que der a sua opinião, ou que faça algum tipo de restrição, algum tipo de reflexão em relação ao governante, ele facilmente seria substituído. Então talvez entraria nessa linha também. Só para fechar aqui em relação à mensagem do que a gente recebeu lá do nosso colega, né, lá na Finlândia, o Jean, ele fala, né, também o professor acaba pesquisando menos e virando um gestor de grupo, auxiliando seus funcionários. De fato, quando você passa a se dedicar ao ensino, né, você acaba virando depois também um gestor, digamos assim, do grupo, e aí você acaba tirando o tempo da pesquisa. Que algumas pessoas também não entendem isso, né? Algumas pessoas acham que o professor universitário é só para dar aula. Não, ele dá aula, ele pesquisa, ele faz projeto de extensão. E uma coisa acaba tirando o tempo da outra, né? Então foi muito legal receber essa mensagem aqui do Jean. E, de novo, quem quiser mandar mensagem pra gente, é só ir lá no baladeideias@lcmaquino.org, né? E para fechar, diga. Se não muito me engano, a Alemanha tem um modelo muito parecido com o que o Jean trouxe para a gente. Os professores eles só viram efetivos muito tempo depois, eles ficam anos e anos pesquisando, enfim, tem um modelo bem parecido. Parece que é uma coisa meio europeia, né? E para fechar esse episódio de hoje, eu quero também dar um salve aqui para outro colega que mandou mensagem pra gente, que foi o Iago Mansur, que foi nosso colega lá no mestrado. Ele estava fazendo mestrado na época lá na UFJF, no programa de pós-graduação, no programa de pós-graduação em Modelagem Computacional. E ele mandou mensagem pra gente para falar do nosso podcast. Olha só, ele falou que escuta bastante podcast e gostou da gente, né? Ainda mais considerando que foi para um primeiro episódio, onde a gente está ainda aprendendo aqui, porque nem eu nem o Lucas tinha experiência disso daqui. Eu tenho experiência lá do YouTube, de gravar videoaula, mas não essa experiência aqui de podcast. Então, tá sendo uma coisa nova também para mim. E ele gostou da pauta, né? E ele só falou que a gente tem que tentar citar mais as referências, né? Ele achou que a gente, nesse ponto, deu opiniões onde a gente podia depois dar as referências. É que, na verdade, a gente não quis transformar isso aqui tanto num tipo de conteúdo que seria igual um artigo científico, né? Onde você tem que fazer, cada parágrafo praticamente tem que ter uma referência baseando. A gente vai conversando, né, puxando coisas de memória e, obviamente, às vezes de memória pode falar alguma coisa. Talvez seja uma estratégia, né, nos próximos, Lucas, se a gente separou alguma coisa, a gente ou cita o autor ou então coloca na descrição e também seria interessante. Mas, gente, quem estiver ouvindo a gente, tiver alguma coisa que a gente falou que tá errado, manda um e-mail, a gente depois corrige e também, qualquer coisa, pesquisa também, né, gente? A gente não tem que ter todas as informações, todas as referências assim de cabeça, eu mesmo não tenho de cor, né? Claro, pode... Coisas que a gente falar aí errado, pode mandar mensagens pra gente. Assim,
A gente fala mais o que a gente lembra, né, no caso. Sim, sim, com certeza. Então, olha só, gente. Desejo para vocês aí uma boa semana. Nós nos vemos, na verdade, nós nos ouvimos, né? Na próxima semana, nos próximos episódios do Balada de Ideias. E, Lucas, eu desejo para você aí uma boa semana. Manda um salve pra galera também. Opa, manda um salve aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. E continue acompanhando aí o podcast do Balaio de Ideias aí, que a gente vai trazer muito mais temas para vocês. Falou, gente. Tchau. Tchau.